tem mudanças na escalação para pegar o Atlético Mineiro. O Flamengo agora vai nesta quarta-feira a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Mineiro pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético e Flamengo, a maior rivalidade interestadual do futebol brasileiro. O Atlético num momento ruim, mas o Atlético com muitos desfalques. O Flamengo também com muitos desfalques. O Tite tirou o Pedro e o Gerson e colocou nos seus lugares Vitor Hugo e Carlinhos. E o Marcos Antônio vem aí. O Flamengo está muito próximo de anunciar a contratação de Marcos Antônio, o volante da Lazio da Itália. Os clubes já definiram o modelo de negócio. O jogador já aceitou a oferta e a negociação avançou bastante nos últimos dias. Ele chegou na Lazio em 2023 e na última temporada foi emprestado ao PAOK da Grécia, onde foi campeão nacional. E o Gabigol está de saída do Flamengo. Gabigol está muito próximo de acertar a sua ida para o Palmeiras. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. Chega mais, nação, na manhã desta quarta-feira. Um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, que entra em campo hoje, partida pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga contra o Atlético Mineiro e tem mudanças na escalação, hein? O técnico Tite fez uma mobilização no time, tem a volta do Eric Pulgar, que pode também jogar hoje, está à disposição do Tite. Vamos analisar também o novo reforço do Flamengo, que pode chegar a qualquer momento, Marcos Antônio. O Flamengo está por detalhes para anunciar o jogador e a saída do Gabigol, que abalou aí, mobilizou a imprensa esportiva na noite de terça-feira, falando que o Gabigol está 99% acertado com o Palmeiras. Será? Vamos analisar nesse momento, mas faz o seguinte, nação, eu preciso demais da força da torcida do Flamengo. Você que torce pro Mengão, explode o dedo no like aqui no vídeo, nos ajude a bater uma meta de 5.000 likes, compartilhe o vídeo aí no seu grupo de WhatsApp. Você tem um grupo de WhatsApp, seu amigo flamenguista, e pede para ele se inscrever aqui no nosso canal, Meu Mengão React. É só você apertar o botão que tá aqui embaixo e ativar o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as informações do Flamengo. Inclusive hoje vamos ter o pré-jogo, 10 horas da manhã, vamos fazer uma live especial falando aí sobre essa preparação do Mengão, e temos o pós-jogo do Flamengo após a partida contra o Atlético Mineiro. Então ative o sino das notificações para você ficar ligado. Corre nos comentários e escreva aí o seu palpite para a partida de hoje e também coloque a sua cidade. Você está assistindo nosso vídeo da onde? Do Rio de Janeiro, Piauí, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais? Escreva pra gente saber aonde tem torcedor do Flamengo, tá bom? Créditos desse vídeo, canal ESPN, canal Flá TV, João Guilherme Venê Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos analisar as últimas informações do Flamengo. E mesmo líder do Brasileirão e com um elenco recheado de estrelas, o Flamengo está contratando. Tem reforço à vista. O Flamengo está muito próximo de anunciar a contratação de Marcos Antônio, o volante da Lazio da Itália. Os clubes já definiram o modelo de negócio. O que ainda trava a negociação são algumas divergências e valores finais do contrato. O jogador já aceitou a oferta e a negociação avançou bastante nos últimos dias. Marcos Antônio tem 24 anos e é cria das categorias de base do Atlético Paranaense. Além disso, ele é da mesma geração de Vinícius Júnior nas seleções de base do Brasil. Ele chegou na Lazio em 2023 e na última temporada foi emprestado ao PAOK da Grécia, onde foi campeão nacional. Bom, o Flamengo agora vai nesta quarta-feira a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Mineiro pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e pela primeira vez jogará na Arena MRV, às 9h30 da noite, buscando se manter na liderança isolada do Brasileirão. E nem um pouco agradável, o Galo encerrou sua preparação para encarar o Flamengo. No entanto, os problemas do Atlético não estão limitados apenas às 4 linhas. Fora dos gramados, o diretor de comunicação do clube, André Lamounier, pode ser desligado do seu cargo após o seu filho vencer um sorteio envolvendo o reforço Bernard, contratado do Galo nesta janela de transferências. Em campo, Gabriel Milito contará com os retornos de Gustavo Scarpa e Bruno Fux, que cumpriram suspensão na última rodada. Além disso, Eduardo Vargas, que estava com a seleção chilena, se representou ao Galo na terça-feira e também fica à disposição para o duelo contra o Flamengo.
Mesmo assim, os problemas no departamento médico do Galo continuam. O meio-campista Matias Zaratio está com uma inflamação na região do pubis e, inclusive, precisou consultar em uma clínica especializada em Belo Horizonte. É dúvida para a partida contra o Flamengo e preocupação para o Galo. É isso, nação. Estamos em Belo Horizonte para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta tem Atlético e Flamengo e mais um jogo para manter a liderança da competição. E a boa notícia, nação, nosso volante Éric Pulgar está de volta da seleção do Chile e à disposição do técnico Tite. Que saudade que a gente tava, hein? Depois de servir a seleção do Chile na Copa América, Éric Pulgar está de volta. O nosso volante ficou de fora durante 6 jogos do Campeonato Brasileiro. A última partida dele por aqui havia sido uma goleada por 6-1 sobre o Vasco. E olha, minha gente, nesta quarta-feira nós vamos ter um jogo histórico, eu diria. Na Arena MRV, o novo estádio do Atlético, inaugurado no ano passado. Pela primeira vez jogarão lá Atlético e Flamengo. A maior rivalidade interestadual do futebol brasileiro. Um jogo cercado de histórias, rivalidades. O Atlético, num momento ruim, no Campeonato Brasileiro, é o 11º colocado no Campeonato Brasileiro com 18 pontos. É uma campanha decepcionante para o time, para o potencial que o Atlético tem. Era para o Atlético Mineiro estar lá em cima disputando esse título junto com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Botafogo, mas está lá embaixo. O Milito teve um começo animador, mas depois desandou. O time se classificou na Libertadores da América, mas depois perdeu realmente consistência. O Galo, que na última rodada não venceu em casa, empatou com o Atlético Goianiense 1-1, recentemente foi goleado lá dentro pelo Palmeiras. A provável escalação do Atlético para esse jogo conta com o retorno do zagueiro Bruno Fux e do Gustavo Scarpa, que são titulares da equipe. Eles cumpriram suspensão na última rodada. Outro que fica à disposição, voltando de lesão, é o volante Otávio. Estava machucado na coxa esquerda e estará à disposição. O Vargas, que assim como o Pulgar da seleção chilena que foi eliminada, ele era esperado nessa terça, mas teve o voo cancelado e virou dúvida. O Pulgar já se apresentou ao Flamengo, treinou e inclusive eu já falo disso. Mas o Vargas, ele teve um problema lá no voo e não apareceu. O Everson, goleiro, ainda está machucado, ele se recupera de uma inflamação no dedo mínimo da mão direita. O Zaratio continua machucado. É mais uma ausência que deve ter o Atlético para esse jogo. O Atlético terá 6 desfalques. Maurício Lemos, zagueiro, Sarabia, lateral direito, Rubens, lateral esquerdo, Alisson, atacante. Eles estão no departamento médico se recuperando, além do Guilherme Arana e o Alan Franco, que estão com Brasil e Equador na disputa da Copa América. O meia Pedrinho deixa o clube, após o período de empréstimo, e você vê que o Galo tem muitos desfalques também para o jogo. As dúvidas entre Rômulo e Igor Rabelo na zaga, e o Otávio se começa ou não a partida depois de ficar muito tempo afastado. Ou seja, o Atlético deve ter Matheus Mendes no gol, Mariano, Bruno Fux, Rômulo, Batalha, Paulo Vitor ou Otávio, Igor Gomes, Palácios, Gustavo Scarpa, Paulinho e Hulk. Tem um ataque forte aqui, hein? Com Paulinho, Hulk, Scarpa, mas o Atlético com muitos desfalques. O Flamengo também com muitos desfalques. Além dos jogadores que estão na Copa América, Varela, Vinha, De La Cruz e Arrascaeta, o Flamengo não conterá ainda com Cebolinha e também não terá o Igor Jesus se recuperando de lesão. Em compensação, o Flamengo terá a volta de Éric Pulgar. Ele, inclusive, treinou no Ninho do Urubu nesta terça-feira e tem chance, inclusive, de ser titular, de começar jogando. Ele vem com ritmo de jogo, estava participando aí da Copa América, titular da seleção chilena. O Éric, que tem aí 19 jogos nesta temporada pelo Flamengo e tem uma assistência. Ele deve entrar no meio-campo e formar dupla ali com o Alan e Pulgar, e o Léo Ortiz também tem chance de entrar aí nesse meio-campo. Mas o Pulgar deve começar jogando. Uma situação que chamou a atenção no treinamento do Flamengo é que num determinado momento o Tite tirou o Pedro e o Gerson
eles que vêm sendo os principais jogadores do Flamengo nesse período de ausências da Copa América, e colocou nos seus lugares Vitor Hugo e Carlinhos. E por que isso? O Gerson e o Pedro estão numa sequência muito grande de jogos, e aí a fisiologia avisa, professor, tá chegando no limite, pode ter uma lesão. Então é possível que o Tite comece o jogo com o Pedro e o Gerson no banco, ou então um deles pelo menos no banco. Uma tendência maior até mesmo para o Pedro ficar no banco. E aí Vitor Hugo e Carlinhos seriam os substitutos. O Lohan, que vinha jogando como titular, caiu de produção. O Tite até pediu para a torcida não vaiá-lo, outros jogadores. Mas ele não é, nesse momento, a primeira opção do Tite para começar o jogo, não, hein? O Vitor Hugo deve ser esse escolhido. Então o Flamengo pode ter, no jogo de amanhã, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. O meio de campo pode ser Alan, Pulgar, Vitor Hugo, Luiz Araújo, Carlinhos e Bruno Henrique. Pode ser esse o time do Flamengo. Com chance do Gerson jogar, do Pedro jogar, o Lohan ter uma oportunidade, a escalação do Flamengo ainda está um pouco indefinida, mas a chance de termos Gerson e Pedro poupados por causa do excesso de jogos é muito grande, e aí a galera fica pé da vida, porque poupar num jogo desta grandeza contra o Atlético é algo que sempre gera muita discordância, né, do torcedor. Eu me lembro da partida contra o Palmeiras, que foi isso, né? Ele acabou deixando alguns jogadores de fora e tal, acabou empatando lá, e isso gerou um disse-me-disse e uma confusão danada, né? É isso aí. Então esse jogo é cercado de grande expectativa, porque o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, 27 pontos, o Palmeiras está na cola dele com 26, o Palmeiras jogará fora de casa na rodada também, contra o Grêmio, e o Flamengo contra o Atlético Mineiro. São jogos difíceis. Vamos ver se alguém vai escorregar, se o Flamengo vai conseguir manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Essa disputa tá bem interessante. O Botafogo tá chegando ali, o Bahia tá por ali também. A disputa tá bem legal do Campeonato Brasileiro. Vamos dar continuidade aqui, porque o Flamengo encerrou a preparação para pegar o Atlético Mineiro, treino pela manhã. Nesse momento eles estão viajando para Belo Horizonte, local do confronto com o Galo, nessa quarta, 9h30 da noite. A boa notícia, Igor Jesus treinando com bola normalmente. A tendência é que ele fique à disposição no sábado contra o Cuiabá, querendo ou não, um reforço caseiro nesse momento aí que o Flamengo está tendo muitos desfalques. Pulgar, como nós falamos no último vídeo, chegou ao Rio de Janeiro, nessa manhã se reapresentou normalmente, inclusive num determinado momento treinou como titular, já a gente vai falar qual time o Tite esboçou, podendo ter novidades ou até mesmo jogadores titulares poupados. Cebolinha continua como desfalque. Vamos logo para a escalação, porque é o seguinte, o Tite ele pode poupar 2 titulares, pelo menos foi o que ele mostrou na atividade dessa terça-feira. Gerson e Pedro, como eu falei aí, deu spoiler no começo do vídeo, porque no primeiro momento ele botou Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan como primeiro volante, Pulgar ao lado dele como segundo volante e Gerson sendo o homem responsável pela armação das jogadas. Depois, aí Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Depois ele tirou o Gerson, colocou o Vitor Hugo, ou seja, o Lohan, que vinha sendo como titular, nem nesse momento entrou como provável titular. E o Pedro, quem entrou no lugar dele foi o Carlinhos, porque o Gabigol segue fora da lista de relacionados por decisão do Departamento de Futebol do Flamengo, que está, entre aspas, ajudando o empresário dele na busca por um novo clube, como o próprio empresário disse que está fazendo. E aí o time ficou Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan, e no lugar do Pulgar quem entrou também foi o Léo Ortiz, ou seja, o Pulgar pode não ser titular, o Léo Ortiz pode ser titular ao lado do Alan, Vitor Hugo, Luiz Araújo, Carlinhos e Bruno Henrique. Então existe essa dúvida, ou seja, o Tite ele tem essas 3 dúvidas aí para o jogo dessa quarta-feira e ele vai bater o martelo em uma reunião com a comissão técnica lá em Belo Horizonte. E por falar em Pedro, galera, ele fechou o melhor primeiro semestre dele da carreira, é isso mesmo, levantamento que o GE.com fez aqui. Nesse primeiro semestre, ou seja, até o dia 30 de junho, foram 32 participações diretas em gols em 34 jogos, quase uma por partida, uma participação por partida. É absurdo o desempenho do Pedro. Na temporada até aqui são 26 gols, botando os 2 gols nos amistosos no começo da temporada contra o Philadelphia Union e Orlando City, lá nos Estados Unidos, e 6
assistências do camisa 9 rubro-negro, superando o segundo semestre de 2022 e o primeiro de 2023. O levantamento do GE, vamos lá. Primeiro semestre de 2024, 32 participações, 26 gols e 6 assistências. Primeiro semestre de 2023, 29 participações, sendo 25 gols e 4 assistências. Segundo semestre de 2022, 27 participações, sendo 21 gols e 6 assistências. Primeiro semestre de 2018, lá no Fluminense, tá? 21 participações, sendo 14 gols e 7 assistências. E aí em 2020, fechando o top 5 aí, o segundo semestre de 2020, no Flamengo já 19 participações, sendo 18 gols e 1 assistência. Então, números absurdos do atacante Pedro, que na minha opinião tem sido o melhor jogador do Flamengo na temporada. Acho que no Campeonato Brasileiro eu votaria no Gerson para dar uma moral a ele, mas, enfim, independentemente disso, o Pedro vem fazendo algo que é assustador. E uma notícia trazida na noite de ontem pela companheira Marcela Rafael, da ESPN, está dominando o noticiário. Segundo ela, Gabigol está muito próximo de acertar a sua ida para o Palmeiras. É isso mesmo. O nome do Palmeiras tem aparecido no noticiário como interessado no Gabigol. O jogador, a partir de agora, 1º de julho, hoje é dia 3, ele pode assinar um pré-contrato com alguma outra equipe, então isso facilitou o caminho do Palmeiras para chegar e conversar com o jogador. Então, informação da Marcela, as conversas estão acontecendo e estão muito adiantadas para que Gabigol possa ir para o Palmeiras. E agora a informação pode não estar ali nos planos do Cruzeiro, a gente viu o Pedrinho dizendo que não, mas está nos planos do Palmeiras. E a verdade é que o Gabigol está muito próximo de ser contratado pelo Palmeiras. Faltam agora alguns detalhes entre Palmeiras e Flamengo para saber como é que vai se dar essa transferência. E aí a pergunta, Gustavo Zupac, se ele realmente vai para o Verdão, qual é o impacto disso no Flamengo e o impacto do Palmeiras com a chegada desse jogador desse tamanho? Seria um impacto muito grande. No caso do Palmeiras, um impacto muito grande esportivo e moral, vamos dizer assim, repercussão. No caso do Flamengo, é mais o impacto da repercussão, porque esportivamente o Gabriel tem acrescentado muito pouco ao Flamengo. O Flamengo não tem usufruído do Gabriel, né? Faz mais de um ano que infelizmente, para todos os envolvidos, né, Flamengo e atleta e torcida, o Gabriel tem sido um mero coadjuvante nos jogos do Flamengo, né? Então, claro que é uma perda de elenco, evidentemente que sim, uma opção a menos, mas em termos práticos, muda muito pouco o nosso olhar sobre o Flamengo para as competições. No caso do Palmeiras, é um reforço de impacto, você tira um jogador desse tamanho de um rival direto. Então, se o Palmeiras conseguir trazer o Gabigol, seja para agora, seja para o ano que vem, a partir de um pré-contrato, vai ser uma quebra de paradigma quanto a esse perfil. O Palmeiras não costuma contratar o jogador. O próprio Dudu, ele estava no Aldo Rail e voltou por empréstimo, né? O Palmeiras não costuma contratar esse perfil de atleta, um cara mais polêmico, mais individualista, muitas vezes marrento demais, indisciplinado em alguns instantes. Não é esse o perfil que o Abel costuma trabalhar. Acho que vai ser um desafio se isso acontecer para o Gabriel ser inserido, mas é plenamente possível que seja, porque é de interesse do atleta melhorar também, né? É isso que eu ia falar. O perfil, uma coisa é o Gabigol, ídolo do Flamengo. Uma coisa é o Gabigol agora tentando retomar essa idolatria, não o Flamengo. Que ele vai estar também, e uma coisa é como as coisas funcionam no Flamengo, onde ele podia tudo. Podia discutir com o dirigente, podia largar treino no meio quando discute com algum jogador, podia desrespeitar o rapaz do doping, podia tudo. Outra coisa é como as coisas funcionam no Palmeiras. No Palmeiras as coisas funcionam diferente. O departamento de futebol do Palmeiras é muito mais organizado há muitos anos do que o do Flamengo. Então, acho que se isso de fato acontecer para agora ou para janeiro, o Gabriel vai ter que se inserir no contexto. E é possível que aconteça, mas vai ser um desafio de parte a parte. Então, André, mas eu acho muito interessante, a gente está vendo no telão, é impossível nos últimos anos a gente não olhar esses dois escudos emparelhados e não ver grandeza numa imagem parada, né? A gente está falando de Palmeiras, a gente está falando do Flamengo. O Gabigol, figura histórica desse Flamengo, e figura histórica, não desse Flamengo, figura desse Flamengo e do Flamengo como um todo, fazer um movimento desse numa era
em que esses escudos emparelhados trazem rivalidade, é um movimento grande. Quando a gente pega o quarteto clássico do Flamengo, é um quarteto que não tem aquele perfil de venda para a Europa, ou porque o Gabigol já foi e não voltou, ou mesmo a Arrascaeta não foi. Dava para imaginar que, se um dia o sol se pusesse para um deles no mercado brasileiro, Flamengo e Galo, de repente, como possíveis receptores, né, compradores. Como é que, por mais que a gente antecipasse, era difícil imaginar isso ocorrer, mas está em vias de ocorrer. Como é que você vê isso, a grandeza de um movimento Primeiro desse? porque não são muitos clubes que conseguem remunerar esses jogadores, né? Então, se o Dudu saísse do Palmeiras por qualquer motivo, não seriam muitos clubes capazes de remunerá-lo. O salário que ele tem, a não ser que ele queira fazer uma caridade e falar, não, tudo bem, eu vou aí para ganhar 1/3. Mesmo assim, vai ser uma coisa maluca, né, em termos do que é a realidade, mas não vamos entrar aqui pelo caminho dos salários dos jogadores. Falando do ambiente da indústria do futebol, tem poucos times que podem remunerar o Gabriel. Então, ontem até eu falei aqui no programa que tem uma coisa que me chama a atenção nessa proposta de renovação que o Flamengo teria apresentado e teria sido recusada pelo Gabriel e pelos seus representantes, que era uma proposta de 50% de aumento no salário. Ele já tem um dos maiores salários do clube. Como que você oferece 50% de aumento para alguém que, teoricamente, você não conta, porque ele não joga no seu time hoje? Uhum. E não é que o Tite vai embora do Flamengo no final do ano. Sim. As coisas não vão mudar. Então eu acho que a minha impressão é que essa coisa dos 50% de aumento serve aos dois. O Flamengo pode falar para o seu torcedor que tentou, até oferecendo um aumento tremendo para um jogador que não merece. Não é que o Gabriel não merece o dinheiro. Pensando num jogador que é reserva e que tem o passado que o Gabriel tem, não se justifica um aumento de 50%. Isso não é razoável. Sim. Isso serve à diretoria do Flamengo para dizer que fez todo o esforço possível, porque se trata de um ídolo. Claro. E serve ao Gabriel também para mantê-lo valorizado em termos da sua remuneração desejada em outro lugar. Sim. Então, gostaria de ver o papel, jamais vou ver, né? Mesmo porque parece que não vai ser assinado. Então ele vai ser igual o contrato da CBF com o Ancelotti. Né? Não vale a pena deixar passar essa oportunidade. Aliás, presidente Edinaldo, mostra o contrato com a assinatura do Ancelotti para resolver esse problema, porque senão a gente vai ficar pensando que ele nunca existiu. Voltando ao caso, são poucos os clubes que podem remunerar o Gabriel. Normalmente a gente não pensa em ver alguém fazendo a transferência do Palmeiras para o Flamengo, do Flamengo para o Palmeiras, num bom momento. Porque isso sim é desarmar o rival. É um movimento de mercado que um clube não deve permitir. O meu jogador, num bom momento, ir jogar no meu maior rival. Sim. O Palmeiras tentou fazer com o Pedro, embora o Pedro fosse reserva na época. Mas um reserva aparentemente mais útil do que o Gabriel é hoje, né? Para o time. Mas aí era uma oportunidade, como seria o Bruno Henrique também. Mais no caso do Pedro do que no caso do Bruno Henrique. Voltando de lesão, você não tem muito controle. O Pedro, você tem anos de uma projeção excelente de ótimo futebol, como ele está mostrando. E aí era uma tentativa de explorar ali o desgaste dele, uma certa infelicidade com jogar ou não e tal. Agora, o Gabriel é um jogador que está muito claro, não quer ficar no Flamengo. E o Flamengo também não o quer. Então é uma coisa diferente da qual a gente sempre imaginou. Será que vai haver um ídolo vai sair de um para o outro? Acho muito improvável. Os clubes não vão permitir. Mas alguém que não está sendo aproveitado e que não quer ficar. Para mim, a declaração do Marcos Braz ontem, ela encerra a carreira do Gabriel no Flamengo. Encerra. Estamos colaborando com o agente que está procurando novos ares. Então ele não vai ficar aqui, foi afastado para não jogar mais do que 7 partidas. E se ele não encontrar um lugar, no final do ano ele vai para onde ele bem entender. Ou seja, aqui ele também não fica. Sim. Nós não queremos. Então, é que agora alguma coisa pode acontecer e mudar, porque já tem o caso do doping, da camisa do Corinthians, mas eu não consigo entender uma declaração como a que o Braz deu, sem imaginar que acabou. Mas assim, mesmo que seja um jogador em baixa, reserva, etc e tal, se concretizada for a negociação,
é uma das maiores transferências do ambiente interno que a gente já viu no futebol brasileiro nos mesmo últimos nessa anos. situação, verdade. Pelo que representa o Gabriel, ele é, para mim, o segundo maior jogador da história do Flamengo, e pelo que representam hoje Palmeiras e Flamengo. A idolatria não é o dele Luiz fica Figo prejudicada? não é o Luiz Figo saindo do Barcelona para o Real Madrid, a idolatria dele fica prejudicada. Já está e ficará ainda mais se esse for o movimento que ele fizer. Sim. Ainda mais se der certo, né? E eu desconfio que dará. Eu também. Eu reputo essa intenção do Palmeiras contratar o Gabriel como corretíssima. Isso corretíssima. Não, quando você fala do Figo, se você coloca no contexto... O Figo era o melhor do mundo, coloca no contexto. Se trata de resgatar um jogador. Sim. Né? Não é aproveitar alguém que está no auge e foi seduzido por uma proposta financeira do triplo do salário. Não, eu quero, vou embora e tchau. Se trata de resgatar o Gabriel. Ele tem muito a oferecer? Nossa, ele muda o time do Palmeiras de um jeito a deixar a escalação do Palmeiras, nome por nome, um negócio assustador. Sim. Como o Abel Ferreira nunca teve. É a minha opinião, como o Abel Ferreira nunca teve. Aí tem, evidente, mais Campeonato Brasileiro, mais campeonato, mais Copa Libertadores, super campeonato mundial. O Palmeiras está pensando em tudo isso. Sem dúvida. E um jogador que pode mudar o que já vem ganhando. E tornar as coisas ainda mais difíceis para todos os adversários, incluindo o Flamengo. Mas se trata de resgatar um jogador. É isso aí, nação. Então tá aí a informação falando sobre a possível saída do Gabigol para o Palmeiras. Mas eu gostaria muito da sua opinião, que você escrevesse aqui nos comentários nesse momento. Você que chegou aqui até o final do vídeo. Presta atenção. Na sua opinião, o Flamengo deve deixar o Gabigol mesmo ir para o Palmeiras e forçar um adversário como o Palmeiras? Ou o Flamengo deve tentar aí uma negociação com o Gabigol e o Gabigol permanecer? Lembrando que o Flamengo já ofereceu uma renovação de contrato com o Gabigol, com aumento salarial, mas com apenas 1 ano de contrato, e o Gabigol e seu empresário haviam recusado essa proposta. Vamos ver o que vai acontecer, mas a jornalista aí da ESPN falou que Gabigol está 99% de chance de ir para o Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer, né? Agora falando da partida de hoje, nação, Atlético Mineiro e Flamengo. Olha só, eu vou falar uma coisa pra você, hein? Você que costuma fazer a sua fezinha, eu vou dizer uma coisa pra você. Essa partida aí, deixando o clubismo de lado, mas essa partida tá com cheiro de um empate ou uma vitória do Mengão. É o que eu acho que pode acontecer nessa partida. Na última partida entre Flamengo e Atlético Mineiro, só pra você ter uma ideia, pra você se lembrar, inclusive, se eu não me engano, foi no final do ano passado, o Flamengo acabou perdendo a partida para o Atlético por 3-0 no Maracanã, né? Uma partida ali muito difícil para o Flamengo, foi a última partida. Mas nesse momento o Atlético Mineiro não vem vivendo um bom momento. Nós vimos aí o João Guilherme, Vene Casagrande falando aí. E eu acredito que essa partida vai ser uma partida bem impactante. Isso, o Flamengo tem muitos desfalques, o Atlético Mineiro também tem muitos desfalques. Então, um ponto é importantíssimo para o Flamengo. Claro, a gente quer a vitória, a gente vai torcer pela vitória do Mengão. O Flamengo vencendo, continua defendendo a liderança, mas se empatar, pode ser alcançado. Então, é importante que o Flamengo vá buscar a vitória. Mas, na minha opinião, essa partida aí, eu vou deixar meu placar aqui registrado para vocês, tá bom? Para mim, vai dar Flamengo 1-0. Vai dar Flamengo 1-0. Pronto, deixei registrado aqui para você. Agora coloca o seu palpite também, põe seu palpite também, vamos ver o que vai acontecer. E aí a gente se vê no pré-jogo hoje do Mengão, ó, às 10 da manhã. Eu vou estar ao vivo, juntamente com meu amigo aí, o Júnior do canal Flá Lusquinhos. Vou estar junto com ele aí fazendo uma live pra vocês, tá bom? Então fica ligado no nosso canal, deixa o sino ativado. Nação, uma coisa eu peço pra vocês, ó, deixa aquele like, tá bom? O seu like ajuda demais o nosso canal, é grátis e você vai estar apoiando. A gente tá bem cedo aqui gravando esse vídeo pra você, trazendo as informações do Mengão, então dá aquela moral aí pro nosso canal, tá bom? É isso daí, nação, um grande abraço, muito bom dia pra todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.